Estamos novamente aqui no Quebrando com Vida. Vamos iniciar hoje mais um bate-papo com um advogado muito querido nosso, o Dr. Vanderlei, especializado em direito tributário. Hoje vamos falar sobre os reflexos atuais e futuros da pandemia na tributação de pessoas físicas e jurídicas. É um assunto muito interessante para quem quiser tirar suas dúvidas nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. A pandemia pegou todas as áreas do direito, nos pegou de surpresa. Estamos, cada qual na sua área, tentando descobrir como resolver as questões, né? E direito tributário não fica longe, não fica afastado disso, ao contrário. A parte tributária é muito importante com relação aos reflexos da pandemia, porque muitas modificações, o futuro vai ser muito complicado também na parte tributária. O Dr. Vanderlei vai nos explicar tudo sobre isso. Vamos esperar o Dr. Vanderlei entrar. Eu acredito que ele já deva estar entrando. Eu vou fazendo já uma breve apresentação do Dr. Vanderlei, para quem quiser saber. É o Dr. Vanderlei Santos de Menezes. Ele é sócio titular do escritório Pires, Menezes e Ferrarese. Vamos lá, o Dr. Vanderlei entrou? Aí eu continuo já a apresentação. Vamos lá. Vamos lá, que ele está quase entrando. Doutor Vanderlei, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Camila? Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Enquanto você estava aqui, a gente estava esperando você entrar, já estava começando a fazer uma pequena apresentação sua. Eu vou continuar, aí depois a gente já começa nosso papo, tá bom? Tá legal. Vou te chamar de doutor só na apresentação, porque o Delei, que é como eu vou chamá-lo daqui para frente, é um amigo muito querido meu. Veio pelo meu marido, acabou sendo um grande amigo, sou amigo da família. Nós somos muito amigos, as famílias são muito amigas, temos muito amor por toda essa família, então eu vou chamar de Delei mesmo, que é um amigo do coração. Por favor. Então, o Dr. Vanderlei Santos de Menezes, ele é sócio titular do escritório Pires, Menezes e Ferrarese Advogados. Ele é especializado em direito tributário e vamos falar hoje sobre os reflexos atuais e futuros da pandemia na tributação de pessoas físicas e jurídicas. Esse é o nosso assunto, tem assunto para dedéu para a gente conversar. E a gente pode começar a falar, Delei, eu não sei, você quer fazer uma introdução, já quer entrar... O que está acontecendo? Deixa eu primeiro agradecer a gentileza, né? Claro, né? Obrigado, eu que agradeço. É um prazer. Né? Parabéns pela iniciativa, eu acho muito importante. É um prazer. A gente consegue compartilhar hoje conteúdo, né? Tá todo mundo realmente navegando aí às escuras, né? A gente nunca passou por uma situação dessa, né? Eu acredito que não é a primeira vez que você deve ter ouvido isso das pessoas que você faz a live, mas... Na verdade, eu acho que é uníssono. Esse comentário é comum a todos, não tem... Em todas as áreas, né? E porque, querendo ou não, pouco que a gente conhece de pandemia, que a gente está agora conhecendo melhor, claro, né? É quando teve a gripe espanhola, que a gente vê pelos estudos aí, né? Que realmente o negócio impactou o mundo todo, né? Do jeito que está agora. A gente teve outras situações aí com também virais aí, a SARS, mas acho que não teve o impacto que está tendo, né? Global, assim, de estar matando, sei lá, 500, 600 mil pessoas por dia em alguns países aqui, né? Então, já de cara, eu já falo, não, é uma gripezinha, né? Realmente é uma coisa uma coisa bem preocupante, uma coisa bem, bem alarmante mesmo. Mas, assim, até aproveitando a introdução que você fez com relação à parte da tributação, outra questão que, assim, o governo ele agiu, né? Ele foi até rápido nas medidas que eles tomaram, né? Seja até, principalmente na parte trabalhista. E veja bem, eu não quero, né, que fique bem claro, a gente não vai tratar de política esquerda, direita, baixo, em cima, frente e verso, por favor. Né? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente está cheio de rótulos aí. Está muito polarizado. E não é o foco aqui, e até porque se fosse para discutir isso, a gente tem que ficar um dia inteiro, né? Coisa que o Instagram nem deixa. Exatamente. Mas ele acabou agindo, né? Ele adotou algumas medidas aí
foram providenciais para o momento, principalmente em relação às empresas e os funcionários, os empregados, os colaboradores, aí, né? De você estar reduzindo a jornada em alguns casos e você, de certa forma, estar possibilitando a suspensão do contrato em outros casos, né? E, lógico, tem uma contrapartida que, quando isso, em tese, acabar, vai ter que ter uma certa estabilidade para esses funcionários que vão retornar. Mas, e na parte tributária também, principalmente com relação aos pequenos, né? Que são as empresas aí que são optantes do Simples Nacional, que são os microempreendedores individuais, aqueles que são o MEI, né? Que eles faturam 5 mil por mês e 60 por ano, alguma coisa assim, são os menores. Geralmente são, hoje, muitos motoristas de Uber, essas pessoas que trabalham em feiras, né? Esse trabalho como autônomo, eles estão recolhendo agora para o MEI para ter até uma proteção do Estado com relação à Previdência. Eles estarem contribuindo para a aposentadoria e ter houve sim uma atuação, né? Então não dá para falar que o governo não fez nada, né? Eu ainda não comparei como é que foi com os outros países, né? Se foi tão rápido assim como foi, se foram na mesma proporção. Me parece que nos Estados Unidos tem uma ajuda de $1.000, uma coisa assim, que é uma baita de uma ajuda, mas dependendo do custo de vida lá, de onde a pessoa estiver, né? Seria o nosso equivalente dos R$ 600, né? Seria o nosso equivalente aos nossos R$ 600 aí. Que assim, é claro, não é o suficiente, a gente sabe, né? Porque chega até a ser um pouquinho, quase metade de um salário mínimo. Se um salário já não daria, imagine 600. Mas, ante o que nós estamos passando... É melhor que nada. É melhor que nada, né? Então, realmente é nesse sentido aí. Mas fico à disposição, né? Caso, né? Estou vendo que as pessoas estão entrando, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa estar esclarecendo. Já vou pedindo para o pessoal que está entrando bastante gente. Quem tiver dúvidas... Então, podem fazer, que a gente vai esclarecendo na medida do possível. Que não for possível, depois o doutor Vanderlei recebe por e-mail, por direct, claro, e responde. Com toda certeza. Vamos lá. Você saberia pontuar as principais atos que o governo fez com relação à tributação de pessoas físicas, jurídicas? O que mudou desde o início da pandemia como um cenário anterior de normalidade, vamos dizer assim? Como que, você sabe fazer esse paralelo, as principais questões nesse sentido? Tá. Num resumão geral, tá? Com relação às empresas, vamos dizer assim, houve a postergação dos tributos, ou seja, tributos que fossem vencer, principalmente no mês de abril, né? Porque o estado de calamidade nos estados, né, foi decretado em março. Em São Paulo, se não me engano, foi dia 20 de março, e cada estado foi decretando o seu, mas mais ou menos nessa data. Então, a partir dessa data, realmente foi decretado o estado de calamidade, e aí iniciou-se a quarentena, iniciou-se aí a restrição, né, com relação às atividades econômicas. Então, por óbvio, uma empresa não poderia estar trabalhando, parte, né, algumas continuaram com seus serviços, né, só os serviços essenciais continuaram. Eu não te ouvi. Desculpa que travou. Travou? Parte das empresas... Voltou? Voltou. Então, assim, a medida prioritária que foi tomada foi em relação ao diferimento, a postergação, você empurrar, vamos dizer assim, o pagamento desses tributos para frente, tá? Porque... Não inadimplir. Então, a ideia não é inadimplir, é postergar o pagamento. Existe uma, assim, para que não se faça uma confusão, você fez um diferimento, que é simplesmente você está movimentando o momento de pagar o tributo para frente. Você não está suspendendo, você tem que pagar. Está prorrogando o prazo. Isso, é uma moratória, vamos dizer, tecnicamente falando. É uma moratória. Assim, é uma moratória. Você está dando só um prazo para a pessoa, para a empresa, né? No caso, ela reunir condições para que ela possa pagar esse valor mais para frente. Mas não é de forma nenhuma, é uma forma que ela está te isentando de pagar. Não é para dar calote. Porque é engraçado. Várias bate-papos que nós fizemos aqui no Quebrando com Vida e outros que eu tenho acompanhado por aí, eu vejo assim que muitas pessoas saem perguntando se pode parar de pagar. Em qualquer área, não é? Não é só imposto, né? Posso parar de pagar meu aluguel? Posso parar de pagar a escola do meu filho? E assim, o que eu sempre falo em todas as vezes que eu entro, eu me sinto repetitiva, nem eu me aguento mais ouvir, mas é um momento agora de bom senso e de não levar vantagem com a situação. Então, cada um sabe onde dói no seu bolso e cada um sabe aonde não dói. Se a gente começar a querer sair parando de pagar tudo, porque aproveitar a oportunidade, aí sim vai quebrar, porque está na hora agora da gente realmente unir forças para não ir para o buraco. E parar de pagar se afundar, ou eu estou errada? Principalmente na parte tributária. Não. Na verdade, você está certíssimo. Assim, o triste é que, nesse momento, acaba você tendo
não só na parte tributária, mas também acho que em todas as áreas aí, os aproveitadores, né? Que o cara realmente está bem, quer se aproveitar de uma situação triste. Até na área de família tem. Eu imagino que lá também o cara tem condições. Vou aproveitar, aproveita que tá todo mundo pedindo. Para revisional, Então a ideia no tributo não é essa, né? Até porque nem pode, né? Principalmente a gente está tendo agora essa questão do auxílio emergencial de R$ 600 esses 2 meses para as pessoas que perderam a renda, né? E que não tem como se sustentar. E vem em tese do que está entrando, né? Então, assim, isso eu acho que nós vamos conversar mais aqui no nosso bate-papo, mas alguém vai ter que pagar essa conta no futuro, né? Então... E aonde estoura essa conta, quando a gente fala de tributo? As esferas aí, elas são... E aí que é a nossa preocupação, né? Porque, enfim, não vou adiantar, deixa eu ir por etapas, senão acaba ficando confuso. Mas... não dá spoiler dele. A rainha do spoiler sou eu. Pois é. Eu adoro um spoiler. Vocês falaram lá da Casa de Papel, eu não tinha assistido ainda. O Léo deu. Doutor Leonardo lá precisa parar de ficar contando as coisas. Mas o que eu acho, assim, salutar, deixar bem pontuado que realmente não é um calote, a empresa vai ter que pagar isso, né? A gente sabe, assim, que foi necessária, como eu falei, não vamos discutir aqui, entrar no mérito, porque tá certo, né? Eu acho que num primeiro momento... Sim, não, a gente tem que encarar agora tecnicamente a situação, Foi necessário você ter esse isolamento e você ter esse distanciamento, porque imagina, a gente agora já está com esse número infinito de pessoas que estão se contraindo o vírus, já está tendo esse problema, e a preocupação é o sistema de saúde, né? Para não colapsar, né? Então, imagina assim, ninguém pagar nada e não é essa a ideia. Mas, assim, querendo ou não, realmente uma ajuda muito boa, né? Principalmente para os pequenos, né? Volto a dizer. Porque as empresas grandes, elas acabam se preparando, elas têm, vamos dizer, recursos, vamos dizer assim, mas também sofreram. É até uma fantasia a gente achar, porque é uma cadeia, né? De certa forma, se o comércio não vende, o distribuidor também não vende, o distribuidor também não compra. Um efeito dominó, devastador. Embora que alguns setores continuaram trabalhando, a construção civil pesada continua trabalhando, né? O setor de alimentação continua trabalhando, né? Então, esses ainda assim não sofreram tanto. Mas sentiram também, né? Sentiram também, claro. Eles sentiram. Com toda certeza. Sentiram menos porque as atividades não pararam e eles ainda continuaram faturando. Eu vi até uma discussão esses dias aí, porque teve me parece uma associação, não sei quem, não sei qual, que estava pleiteando a suspensão total dos tributos, até mesmo para essas empresas, né? Então, aí que eu entro, que eu acho que você tem que ter o tal do bom senso, porque direito é bom senso também, né? As empresas continuaram trabalhando, continuaram faturando, e algumas atividades não pararam, né? Como 80% das que pararam, mas ainda esses segmentos não pararam, né? Então, eles não sofreram com a pandemia igual outros segmentos sofreram. Então, não haveria o porquê de ter essa suspensão geral para todo mundo. Exatamente, é o bom senso, né? O que tem que ser visto é pontual. Então, assim, não que uma empresa grande, ela pode ter tido problemas. Por exemplo, vou citar um caso que ficou até famoso, né? Famoso não, porque no nosso meio a gente gerou uma certa repercussão, que é uma cadeia de restaurantes grande, de frutos do mar, e eles pediram aí para estar suspendendo tudo, inclusive o pagamento de aluguel e tudo mais. A desembargadora... Eles entraram judicialmente com esse pedido? Judicialmente com esse pedido. Então, pediram para suspender, porque, de certa forma, fecharam as suas unidades de shopping, né? E o problema deles é a questão da matéria-prima, né? No caso, o próprio camarão. Ele não tem, assim, a mesma vida, imagino eu, né? Que igual como se fosse um outro tipo de alimento. Ele fica mais perecível. Mesmo você congelando, ele não fica bom depois quando vai servir. Eles não são uma revenda. Eles vão usar aquilo para fazer o negócio deles, que é a alimentação, que é a atividade comercial. E, de certa forma, a desembargadora, ela indeferiu, né? Ela falou, porque você tem um poderio econômico para você passar por essa crise, você tem um poder de sustentar. E esse tipo de pensamento é para quem realmente não pode. Mas aí que entra a questão subjetiva do direito, todo mundo fala que o direito é bonito por conta disso. Não sei. Essa dubiedade de interpretações das situações, né? Porque você vai imaginar, é um restaurante, é grande, claro, né? Mas tem uma certa relevância que eles estão pedindo. Porque imagina o prejuízo que já está tendo com as portas fechadas. Imagina o prejuízo que está tendo com a perda do estoque, vamos dizer assim. Que depois vai ter que adquirir isso tudo novamente. Aí depois, até nos produtores deles, fornecedores, eles vão ter dificuldade até mesmo
de fornecer, porque também tiveram seus problemas aí antes a pandemia. Exatamente. Então, cada situação é uma situação. Mas, em regra geral, com relação às empresas, o que aconteceu hoje de forte mesmo foi realmente, de forte e eficácia, foi realmente esse diferimento, essa suspensão, essa postergação do tributo por um momento posterior com relação às empresas do Simples, com relação às empresas do MEI e alguns tributos das empresas que estão em outros regimes de tributação. Então, essa que é a minha próxima pergunta, porque assim, partindo do princípio que a gente está falando não só para advogados, mas para leigos em tributário como eu, você saberia falar os principais tributos que entraram nessa postergação de pagamento? Então, foram aquelas do Simples, tá? Aí, no caso, para aquelas empresas que recolhem aí a sua tributação com base no lucro real e presumido, que são os mais comuns, a contribuição previdenciária da parte patronal também ela foi suspensa. Você também tem aquelas contribuições que a empresa que também tem que pagar, que são para aquelas entidades, o SESC, o SENAC. Essas contribuições, sim. elas foram reduzidas em 50%, porque elas não prestam um serviço para a população e elas precisam ser mantidas, né? Você tem, querendo ou não, o IOF, aí você entra a outra diferença. Houve tributos no qual ocorreu realmente a suspensão. Vamos supor assim, para produtos hospitalares. Suspensão. Aí você não precisa pagar. Não tem prazo para pagar. Você está falando, não. Uma coisa é você ter prazo, outra coisa é você não ter a necessidade de pagar no momento. Por exemplo, o IOF não foi suspenso. Por quê? Porque ele precisa. O IOF ele é um tipo de tributo que o governo ele pode alterar a alíquota do tributo por um decreto. Ele não precisa de uma lei. Né? Esse mais alguns outros tipos de tributos, imposto de importação, o IPI. Então, esses tributos eles foram zerados, a alíquota para alguns produtos, no caso do IPI que eu estou dizendo, para facilitar, para ele ficar mais barato. Né? Então, produtos hospitalares, né? A importação dele ficou mais barato, ficou mais em conta, porque uma hora dessa precisa de respirador, precisa de, enfim, máscara, que seja. Então, o governo realmente agiu nesse sentido. Então, eu volto a falar, tirando a parte ideológica, não vamos entrar nesse mérito aqui, porque não nos interessa, houve uma reação, sim, do governo. Ela foi suficiente? Não foi? Aí é assim que nós vamos, querendo ou não, no decorrer do período, né, a gente vai estar colhendo e sabendo dessas reações aí. Entendeu? Mas, exatamente. A priori, seria isso. Para a grande gama das empresas, né, a gente tem que imaginar, assim, que no universo empresarial, eu estou vendo aqui, ó, essa pandemia traz de volta o CPMF. O Rica, olha, eu não sei. Eu não posso não passou para mim. Entrou aqui agora. Nós vamos até tratar disso, porque a União ainda tem outros mecanismos também mais urgentes, caso ela entenda, né? Para estar implementando tributos extraordinários, vamos dizer assim. Né? Então, empréstimo compulsório. Que é o CPMF. Então, o Alexandre, eu acho que está perguntando. Não, Rica Oli. O Heitorzinho, um amigo meu, que é um irmão meu, também está me perguntando do E-Social. Você sabe falar sobre isso? Eu perdi aqui a pergunta dele aí, peraí. Algumas obrigações acessórias aí também, elas também foram postergadas. Então, a DCTF, o SPED, o E-Social, ela também, algumas acabaram sendo assim, postergadas para que nem no caso da pessoa física, a DIPJ, que era para ser entregue agora em abril, também foi postergada para um momento posterior, porque, de certa forma, ficará mais fácil depois para a pessoa estar reunindo a documentação e tudo mais, né? Para estar apresentando aí a declaração desse ano e buscando aí a instituição que ela, porventura, tenha direito. Então, isso também foi suspenso para um momento posterior. Igual também me parece que, no caso de empregado doméstico, também o FGTS a ser recolhido. Então, isso também foi postergado para um momento postergado. Posterior. Isso aí. Você vai ter a Mariana está perguntando se o governo poderia instituir um novo imposto nesse momento sobre Olha, assim, eu acho que não é o momento para você citar em nada novo imposto, né? A sociedade não aguenta mais novo imposto, embora que muita gente está aí falando, né? Que vai agora ter imposto sobre grandes fortunas, né? Eu ouvi um outro deputado do tal do Baixo Clero lá, falando até, não, porque está previsto na Constituição o imposto sobre o ouro, o imposto de grandes fortunas precisa de lei complementar, é um quórum qualificado, então leva tempo, leva uma discussão que é o quórum qualificado é metade mais um, então leva tempo para que isso seja ter uma tramitação. Então, mas a gente pode esperar algumas surpresas no decorrer do período, porque, como eu estou dizendo, não existe almoço de graça, vamos dizer assim, né? O que está sendo feito agora, de alguma forma, vai impactar. Vai refletir num determinado momento. Eu não sei se você percebeu isso, se as pessoas que estão nos assistindo percebeu, né? Mas acredito que sim, né? Você vê que os produtos ficaram mais caros, né? Quando você vai no supermercado... Nossa, tá tudo caríssimo! Talvez uma compra de mês que você fazia, sei lá, 2 meses atrás,
Você vai fazer a mesma compra hoje, ela tá. Por quê? Porque, querendo ou não, as empresas, assim, até mesmo pela demanda, elas precisaram contratar mais, elas precisaram nos fornecedores falar, olha, preciso que você me dê, você me entregue, sei lá, os sacos de arroz que você me entregava por semana, sei lá, 100 sacas, eu preciso que você me entregue agora 500. Né? O fornecedor dele precisou contratar, isso tudo vai impactando no preço. Então, não existe, né? Então, o que vai acontecer com essa parte para estar repondo, ainda mais no ano que foi aprovada a reforma da Previdência, né? Que a ideia era também trazer uma economia nessa parte previdenciária. Então, fatalmente, eu acredito que se não for criado um novo imposto, pode ter certeza que será feita uma forma que o governo, dessa forma, ele vai criar empecilhos para que você possa exercer seu direito a ter eventuais restituições, eventuais ressarcimentos. De certa forma, a fiscalização com relação para trazer mais caixa vai aumentar, vai ficar mais gravosa. Então, algum mecanismo vai. Porque você fala, existem outras maneiras de você aumentar a tributação aí no caso, sem você mexer com o imposto diretamente. Então, assim, a gente tem só citando, você técnico, um segundinho só para contextualizar o que eu quero dizer. Não, tá? para entender. Existe um princípio tributário que é o da não cumulatividade. Vou explicar, se tem alguém na área tributária aqui, me peço perdão de eu estar falando. Olha, eu vou te falar, Dele, eu não sei se você está conseguindo acompanhar os comentários, mas o pessoal aqui está de alto nível nos comentários, viu? Que bom. Nossa, então, assim, depois eu vou te deixar em saia justa, eu sinto isso. Não, o pessoal está participando bem. Que bom. Que bom que é qualificada a tua audiência aí que está, né, tá acompanhando a gente. Mas, assim... por sua causa. Imagina. Esse princípio da não cumulatividade que a gente estava falando, basicamente, ele é abater o imposto que eu já comprei, né, que veio já no produto que eu estou adquirindo. Eu vou abater esse imposto que já vem na minha tributação futura, tá? Então, vamos para facilitar o exemplo. Se eu estou comprando lá, eu sou um comércio, comprei lá uma camisa, paguei R$10 na camisa. Dentro daquela camisa existe impostos. Quando eu for vender essa camisa, que vai ser o meu lucro, vou vender por 12, eu tenho 2 de lucro, que também vou abater, eu vou ter que recolher uns impostos. Impostos que eu paguei quando eu entrei, quando eu for calcular a minha tributação, quando eu vendê-la, eu vou poder abater o que eu já paguei aqui. Então, essa seria uma forma, até por atos administrativos a gente já viu acontecer, a Receita pode começar a vedar. Então, falar, esse crédito que você está querendo tomar aqui dessa você não vai abater na saída. Não vai poder mais. Por quê? Porque aumenta o seu tributo que você vai ter que pagar na sua saída, você entendeu? Pode acontecer isso? Pode. Outro exemplo, bobo também, me perdoe a tecnicidade, mais 2 segundinhos. Manda ver. A gente tem questões, por exemplo, com clínicas médicas. As clínicas médicas, elas têm um benefício que muitas até desconhecem. Elas podem estar recolhendo uma tributação menor, mexendo na base de cálculo lá de 2 tipos de tributo, que é o Imposto de Renda e a CSL, e muitas vezes elas desconhecem. Só o que acontece? Aquelas que conhecem esse tributo, a Receita, não é nem a legislação, ela cria questões que não estão previstas na lei para impedir com que a empresa, para botar um certo receio, que é as clínicas médicas que fazem serviços médicos dentro da clínica. Então, vamos dizer, oftalmologia, faz pequenas cirurgias, exames, né? E a Receita, ela foi indevidamente, ilegalmente, isso já foi até alvo de várias discussões, até no STJ, ela põe empecilhos para que a empresa fala, a empresa muitas vezes não conhece, muitas vezes não é grande, né? Ela fala, eu não vou nem aproveitar porque eu sei que isso vai me dar problema, a Receita já não dá. Muitas vezes os contadores zelosos aí, que tem que ser, eles vão observar a letra fria da lei, né? Eles estão lá para isso mesmo, e não é culpa da contabilidade. Mas eles falam, olha, isso aqui a Receita já fala assim, então para você fazer cirurgia, um exemplo, para você fazer uma cirurgia aqui... Para não correr o risco, né? Você tem que ter um espaço específico para você ter leito. E a lei não fala isso, né? E muitas vezes a Receita impõe essas restrições para evitar que a empresa utilize esse benefício e recolha mais tributo. Então, ainda que não haja essa tributação, porque seria fora de contexto nesse momento, ainda mais todo mundo desempregado, todo mundo passando essa dificuldade. Embora que possa, né, na Constituição está previsto um empréstimo compulsório, tem que ser por lei complementar, tem visto por imposto de guerra, para casos de... Exatamente, são os impostos de exceção, né? São esses estados de exceção. Eles têm um trâmite legislativo mais difícil, mais complicado, do que uma simples, é uma lei ordinária que a gente fala, uma lei que a tramitação dela é mais tranquila, né? Igual uma PEC, né? A proposta de emenda constitucional também é muito mais complicado o trâmite dela do que uma lei de uma simples lei. Então, eu acredito que vai ter alguma coisa nesse futuro. Então, por isso... Mas para agora... Oi, pode concluir. Pode falar. Não, não, conclui, Dele, porque aí eu vou te interromper um minuto, tem muitas perguntas que eu queria te passar. Só conclui seu raciocínio que eu te interrompi. Por isso, assim, eu acho que mais do que nunca, não tenham medo, né? Seja
a pessoa física, a pessoa jurídica, não tenham medo, não tenham receio, tá? Eu acho que é um momento propício, sim, a você estar resgatando os seus direitos, tá? Criou-se, eu vou revelar a idade agora, tá? E eu acho que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar, para fazer um paralelo do que eu quero dizer. Criou-se um receio enorme nas empresas, justamente isso que nós falamos agora. Ah, eu não vou questionar tal situação porque a Receita vai vir aqui e vai fazer arrebentar minha contabilidade, vai descobrir alguma coisa, vai falar que eu estou devendo. Parece aquela situação quando a gente era criança, que a gente tomava aquele refrigerante de litro, sabe? Aquelas cocas. Ia morrer. Não. Do resolvido. Que era aquele litrão, que a gente tomava aquele litro pela metade, e a nossa mãe, com toda a qualificação técnica e científica, ela falava para você assim, filho, coloca o refrigerante na geladeira e põe aquela colherinha para o gás não vazar. Ah, é verdade. E você acreditava que o gás não ia vazar, né? Então, isso não existe, entendeu? Isso não existe, né? Não é nada... Você, assim, até pegava o refrigerante lá e imaginando, nossa, mas tá preservado o gás. A Coca estava mais choca que qualquer outra coisa. Né? Então, mas na sua cabeça, não. Eu protegi o gás porque eu coloquei aquela colherzinha ali na garrafa de refrigerante e está protegido. E não é, entendeu? Então, a mesma coisa a gente fala com relação a essa parte de você estar questionando, de você estar indo atrás do eventual direito que você tem. Então, não tenha medo, porque daqui para frente isso vai se restringir. Eu acho que a fiscalização ela vai... Hoje, de certa forma, o contribuinte trabalha por fisco com tanto de obrigação acessória que você tem que cumprir. Né? Eu vi alguém perguntando do E-Social, que é uma obrigação acessória que as empresas têm que cumprir. Então, tem empresas que você vê, às vezes elas contratam um departamento inteiro, né, só para cuidar de obrigação acessória para responder para o governo. Né? Ela deveria estar preocupada em produzir com o produto dela. Então, ela está alocando o pessoal para deixar para cumprir a obrigação acessória. E isso vai se intensificar, acredito eu, com relação a isso, né? Com relação a isso. Ou seja, seremos cada vez mais Brasil daqui para frente. É isso que você está falando. Eu tenho um certo receio que sim, porque, como eu disse, alguém tem que pagar essa conta, o rombo vai ser grande. Não é um cenário que dá para ser muito otimista mesmo. Assim, eu tenho um certo receio. Mas a gente tem que ter esperança que tudo isso vai passar, pensar primeiro na questão da saúde, né? A verdade é assim, enquanto não houver pelo menos uma vacina, algum remédio, alguma coisa assim, a gente vai estar pisando em ovos em várias situações. E aí que é a nossa preocupação, que eu queria externar até, e lógico, que ninguém tem a chave da verdade, ninguém tem, a gente está falando de achismo, né? Mas, assim, todo cenário, você imagina que você tem um cenário otimista, que é o quê? Vamos encontrar uma vacina. Você tem um cenário pessimista, que vai demorar, ainda vai ser encontrada a vacina, e vai ter, e nós vamos aí ficar navegando no escuro. E você vai ter o cenário realista. Qual que é o cenário realista atual? O vírus não vai acabar. Né? Uma hora, a quarentena realmente ela vai ser... Não é tão cedo, essa situação não vai se acabar tão cedo. Não, então, o que eu estou dizendo, o vírus especificamente, a situação em si, que é a relação da flexibilização, a volta do comércio, que é legítimo, porque realmente eu sei que é uma preocupação, uma questão sanitária, só que, assim, vou dar um exemplo dos restaurantes que a gente almoça aqui próximo ao escritório, né? Eles estão fechados. Né? É dramático, é dramático. Pessoa, as empresas de eventos que a gente conversou antes, tudo muito dramático. E o problema que eu acho, que aí sim que eu não vi ainda o governo se manifestar em relação a isso, se preocupou com o agora, com o atual. Correto, tá certo. Pô, mas você está preocupando lá na frente, mas lá na frente é daqui a 2 meses. O auxílio emergencial já foi pago uma parcela, vai ser paga agora. Faltam 2. Não, aí muita gente vai ser a segunda em maio agora. É abril, maio. Então falta uma. Você entendeu? Depois, em junho, já não tem mais. E assim... Não são 3, Delei? Eu achei que eram 3. Eu acho que parcela emergencial são só 2 parcelas. Eu achei que eram 3. Essa ajuda. Por favor, alguém que está assistindo aí, que tem alguma informação mais atualizada, mas eu acho que são só 2 parcelas. Porque são 3, são aquela questão da jornada, da redução de jornada, mas quando é para o auxílio emergencial, são só 2 meses. Então, daqui para frente, alguns setores vão sofrer demais. Por quê? Porque o vírus não vai parar de se proliferar. O vírus vai estar. A curva vai ser achatada, se Deus quiser. A gente vai ter a consciência, a população tem que ter a consciência agora, que ela tem que fazer a parte dela também. Não tem jeito, né? Então, usar máscara, ter o isolamento social para questões
principalmente de lazer, não é hora de você fazer churrasco, não é hora de você fazer almoço de família, fazer festa. Ainda bem que a gente fez o jantarzinho uma semana antes do isolamento na tua casa, hein? Pois é, ainda não nos pegou, né? Daquela vez. Mas agora não é esse momento, entendeu? Mas, a priori, vai chegar uma hora que a quarentena vai ter que ser flexibilizada, porque nenhum país aguenta. Não adianta a gente também se comparar com outros locais do mundo, que são realidades diferentes. Nós somos um país continental. A gente tem um país que, assim, que no mesma época, nós temos 3 climas diferentes, se não for mais. Você pega agora no meio do ano, no sul está muito frio. A gente tem fuso horário no nosso país. Nós temos fuso horário. Então, assim, são realidades distintas. Vai chegar uma hora que vai ter. Qual o momento a gente pode até discutir, mas vai chegar uma hora que vai ter que ser, não tem como. Só que o vírus vai continuar, né? E essas atividades vão sofrer demais. Então, academia, eventos, lazer, viagens. E aí? É essa que é a preocupação, porque aí vai entrar no início do nosso papo. Por quê? Vai chegar o momento que vai ter que pagar esses tributos que foram postergados agora em abril, eles vão ter que pagar. E como é que eles vão pagar? O governo, até para uma situação, para empresas que estão no Simples, ele previu até um parcelamento, né? Caso a empresa não consiga pagar. Mas tudo bem, pode prever. Mas se não entrar dinheiro, se não tiver receita, se não tiver renda... Não tem como pagar parcelamento. Não tem como Porque, pagar. assim, a gente já vai entrar nesse assunto, mas eu não consigo visualizar. Eu acho que muitas empresas vão quebrar. Já estão quebrando, muita gente vai fechar as portas. Eu acho que o trabalho informal vai estourar daqui. Quem vai sofrer muito é o informal. Porque, assim, vamos imaginar que uma empresa quebre e ela tenha funcionários, tenha colaboradores. Há um princípio que o colaborador ele não pode ser prejudicado em relação ao que a empresa eventualmente deixou de recolher para ele. Ou seja, se ele está lá com a carteira assinada, não interessa se a empresa pagou ou não. Depois o INSS ele vai atrás da empresa para cobrar. Ele tem os direitos dele, né? Então, eu estou dizendo no melhor dos mundos. Eu sei que a gente, na prática, enfrentamos alguns problemas, mas pela legislação é isso. O informal não tem. Se ele não estava recolhendo o MEI dele lá, que a gente comentou agora, ele está totalmente desguarnecido. Entendeu? Ele está totalmente, assim, sem proteção nenhuma. Ele vai ter que pedir um BPC, que é esse novo benefício aí que foi... Quer dizer, novo não, né? Já tinha, né? Mas parece que foi alterado, modificado agora. E ficar rezando para alguém atender a súplica dele, coisa que não está acontecendo, né? A gente está hoje mesmo, amanhã eu vi uma reportagem que, assim, benefício nenhum está sendo autorizado, está sendo analisado. Por quê? Porque não é hora de gastar. Não queria, assim... Exatamente. Agora, a hora sempre é para esse tipo de situação. Tem que gastar, porque a pessoa não tem dinheiro. Mas o que está se fazendo? É o que eu estou dizendo, estão se economizando para cobrir eventual rombo que vai ter. Que já está tendo. Porque antes disso tudo, a gente já conhecia o INSS como uma indústria do não. Tudo era negado. Agora, mais do que nunca. Delei, vamos responder umas perguntas para ir a gente para o próximo assunto. A Mariana está super preocupada se vai instituir um novo imposto. Você já falou que acha a probabilidade disso acontecer mínima. Mas normalmente falando que não, né? Assim, não há momento. Tanto que a reforma nada é impossível, mas a probabilidade... eu acho... Mas a preocupação dela é o seguinte, sem entrar no mérito político, mas vai que decidem na loucura instituir um novo imposto. Ele poderia já ser cobrado nesse ano? Então, tem princípios constitucionais que não, né? Tem o princípio da anterioridade que fala que qualquer tipo de imposto, majoração, tem que ser cobrado no exercício seguinte, né? Então, as chances de ser cobrado esse ano, não. Mas se porventura houver, aí para o próximo ano, sim. É dependente se for constitucional. Não, tem uma série de situações que você tem que analisar para ele ser realmente colocado em vigor. Mas, pelo princípio esse princípio constitucional, não tem como estar cobrando o nome do próprio exercício. Tá, assim, Pegando a brecha que você falou lá, imposto também, né? Mas, assim, desses impostos de exceção que você falou, isso. De guerra, eles podem ser cobrados no momento? Mas assim, podem ser... Eu acredito que não vai ter nenhum burburinho nesse sentido, por um tipo, não porque os nossos parlamentares eles estão pensando no povo, mas por causa das eleições, né? Então, querendo ou não, agora, né, já tem um cunho político por trás. Já estão se falando na eleição de 2022, e agora vai ter, nem sabe se vai ter ainda, nas eleições aí agora para prefeito, né? Estão se analisando se vai ter no município. Então, e a gente sabe que vários parlamentares aí, eles têm que fazer um eleitorado bom na sede deles, né? No curral deles, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que impostos novos, a priori, não. O que vai ser criado são esses mecanismos velados aí para que cada vez mais os contribuintes tenham menos
acesso, né, à primeira informação. Acesso aos benefícios. Isso, é. Eu vi até um Tá. colega, eu não sei, eu acredito que ele deva trabalhar na parte tributária, que ele falou até de uma ação, que essa ação é uma ação tributária, que ela é muito grande mesmo, envolve cifras aí astronômicas, né, que o Supremo já julgou favoravelmente aos Qual o impacto da pandemia nos julgados do STF nas questões tributárias pendentes? É isso? É isso que eu tô. Tem essa e ele falou numa ação específica aí, que é a da exclusão do ICM da base de cálculo do PIS. Isso, ele colocou aqui. Essa é uma da base ação, de cálculos, tudo parado, já tiraram a modulação da exclusão do ICMS. É isso, Por quê? Justamente por a base de cálculo das contribuições. E nesse caso, já foi julgado, já que realmente é indevido. Vamos tentar, né, traduzir esse nome grande aí, né? Os tributos, eles são cumulativos, né? Então, a gente tem alguns tributos tem essa não cumulatividade que eu expliquei no começo, que você desconta o tributo que você já pagou quando você adquiriu um determinado produto. Em síntese, é isso. Mas, esses dois tipos de tributo, o PIS e o COFINS, a discussão que muito tempo já tem é que tem uma parcelinha que é formado dele, dentro do quanto a gente tem que pagar, que seria indevida, que é o tal do ICMS. Porque esse ICMS, a gente coloca ele lá, calcula esses dois tributos com essa parcelinha, e aí, de certa forma, essa parcelinha não vai para nós. A gente só coloca lá, mas paga para o governo. Em tese, ele deveria ter se retirado disso. O Supremo analisou e falou, realmente, essa parcela tem que sair. Né? E isso faz com que você reduza a tributação. Né? Você tirando essa parcelinha aí desse imposto sobre essas contribuições aí, reduz isso. Lógico, a Fazenda entrou em desespero. Por quê? Para vocês terem uma ideia, tem ações aí que elas datam de 2000, né? Ou seja, imaginando-se que a COFINS foi criada em 91, e naquela época você podia questionar tributos recolhidos há 10 anos passados, então, desde quando foi criada... Pegava desde a instituição do imposto. Desde a situação da contribuição. Então, quer dizer, vem desde lá. Então, imagina que a empresa vem recolhendo, está lá prestativa, imagina o volume de tributo que ela vai poder pedir de volta. Então, isso não é só uma, são várias, né? E isso impacta também todos os outros regimes de tributação, todos os outros critérios para tributar, que é o tal do imposto sobre imposto. Vamos imaginar que seria isso. Tanto que ela tem algumas teses filhas, assim, né? Essa foi a principal e os advogados começaram com a criatividade, começaram a discutir outros tributos cuja sistemática é similar. E se tudo for declarado, né, indevido, quebra o país. Né? Então, só que assim, o STF não pode pensar nisso, tem que pensar no direito, ele está lá para salvaguardar a Constituição, né? Então, mas a pandemia gerou um impacto que seria justamente esse, né? Já tirou lá a Fazenda entrou com embargos, né? Para o que ela diz modular, né? Só porque ele falou aí. Então, falar tudo bem, você falou que não pode, mas como é que vai ser feito isso? Até onde vai atingir? Vai voltar até lá atrás? Não vai? Vai valer daqui para frente? Não vai? Né? Então, a Fazenda está tentando fazer isso, né? Então, já tiraram de pauta, ia ser julgado agora em abril, dia 1º de abril, tiraram isso de pauta, sabe-se quando vai ser analisado. Porque agora, mais que nunca... Com base nisso, as empresas que estão, se tem algum empresário vendo a gente, agora é o momento de se questionar isso também. Porque vai que, numa dessas modulações, o Supremo entende, assim, por uma questão até, e veja bem, até mesmo por conta da pandemia, por conta da época que, quando foi julgado, ninguém previu o que ia acontecer. Né? Por conta desse rombo todo, o Supremo fala assim, então é o seguinte, só vai ter direito a rever isso, a receber quem entrar com a ação daqui para frente. Entendeu? Quem não entrou, acabou. Então é importante que, por isso que eu estou dizendo, agora é o momento que os contribuintes, mais do que nunca, seja com um contador de confiança, um assessor, um advogado, seja o que for, para ele realmente estar recuperando e exercendo o direito dele. Porque, assim, eu tenho receio que daqui para frente o cerco vai apertar mesmo. Porque as comportas vão fechar. Uma boa dica. Eu vi que tem bastante gente aqui que trabalha, que são empresários que estão nos assistindo. A dica é boa. Procure o Dr. Vanderlei, um advogado de confiança, porque essa dica é muito boa. Delei, o Ricardo Ferrarese, que eu acho que é seu sócio, ele está perguntando se a prorrogação do PIS e da COFINS também se aplicam aos retidos na fonte. Olha, de certa forma, aplicaria, né? Porque empresas do Simples já nem tem, né? Já não seria o caso, né? Mas dentro do escopo aí, do sentido, né, de ter, aplicaria sim. Também não teria recolhendo nesse momento agora. Né? Mas, volto a dizer, assim, isso a Fazenda ela soltou várias normas, né, agora. Ela soltou as medidas provisórias, que foi um ato do Executivo, né? E aí foram
tendo portarias que, até mesmo nisso, as próprias portarias, muitas vezes você lendo, ela entra até em conflito com a própria medida provisória, para você ter uma ideia. Né? Então, assim, o executivo preocupou, vamos liberar. Aí chegou que o órgão que realmente assim, controla isso, que é a Receita, a Procuradoria, e elas foram balizando essas medidas aí, essas situações que foram possibilitadas pelas MPs. Então, assim, é sempre importante, assim, vamos analisar caso a caso, atividade a atividade, tributo por tributo. Em linhas gerais, ocorreu isso. Realmente foi feito esse diferimento para que, no momento posterior, ele possa vir e recolher. Deva vir e recolher. Tá todo mundo falando, respondendo a gente, nos ensinando. O auxílio emergencial são 3 parcelas, tá, Delei? 3 parcelas? Ah, então desculpa. 3 parcelas, tá todo mundo... tá todo mundo falando que são 3, isso. Acho que eu confundi com relação com a suspensão do contrato de trabalho, que são 2 meses. Me parece isso. Eu sei que um é 2, o outro é 3. Você tem a redução da jornada também, que estão aí, assim, dentro das medidas principais que foram adotadas, essas são as mais relevantes, vamos dizer, né? Que é a redução da jornada. Tá. Do trabalhista, eu estou dizendo, né? Então, acho que são, se me engano, acho que a redução da jornada são 3 meses, que pode ficar, e a suspensão do contrato são 2, me corrijam aí se eu estiver errado. E o auxílio emergencial também que são 3, né? Quem conseguiu. Aí são 3 parcelas. Tem gente falando que a CPMF vai voltar. Doutora Amanda Oliveira, boa tarde. Desculpa interromper, Delei, mas tem que deixar um beijo para ela, porque ela sempre me homenageia quando eu entro nas lives dela, não poderia deixar passar batido. Delei, vamos lá. Eu estava puxando as perguntas aqui, eu acho que é isso. Seguindo aqui a nossa conversa, o que você pode falar? O que os contribuintes podem adotar de medidas para amenizar o impacto da pandemia, tanto pessoa física quanto jurídica? O que você sabe me falar? Vamos, assim, na pessoa física, né, que é uma coisa que está bem próximo da gente, né? O principal impacto da pessoa física é o imposto de renda, né? Não tem como a gente... Lógico, nós, pessoal, nós somos os verdadeiros consumidores, contribuintes dessa tributação toda, porque tudo recai, como o nosso sistema é tributar sobre o consumo, grande parte, então tudo que a gente compra tem imposto. Mas eu até vejo as pessoas falando, mas direito tributário, tá? Mas assim, a gente está muito mais próximo de direito tributário que talvez outras áreas, né? Porque tudo recai, tudo impacta na gente, tudo, qualquer coisa. A gente nasceu pagando tributo, vive pagando tributo e vai morrer pagando tributo, e talvez tem tributo até depois da morte. Né? Depende. Nós sabemos como tem. Você sabe, tem declaração de espólio, essa coisa toda. Essas são as obrigações que a gente tem que, mesmo quando falece, você tem que continuar prestando. Né? Mas é o imposto de renda. Assim, eu acho que dentro das medidas que o governo poderia fazer, né, poderia flexibilizar, no caso, poderia se pensar, primeiro, a correção da tabela do imposto de renda, que é uma coisa que está há muito tempo aí em voga. E se corrigisse isso, o que é isso? É você aumentar aquele valor que dá isenção. Então, hoje, eu não vou saber de cor, tá? de quais são os valores, mas vou estar chutando. Algum amigo que está nos assistindo pode informar aqui. Mas tem valores lá de renda que, abaixo disso, você não pagaria o imposto. Então, se você corrigisse essa tabela, ia aumentar isso. Então, em vez de ser 1.000, para quem ganha R$2.000, você ia colocar uma faixa maior de pessoas que estariam isentas desse ano. Né? Eventualmente, outras despesas aí que você não pode deduzir hoje, você poderia deduzir no futuro, né? Você sabe, por exemplo, em despesas com educação, você tem um limite, se não me engano, de R$3.000 por filho. Você poderia aumentar esse valor. Você poderia jogar outras despesas que não são passíveis. Por exemplo, agora, a gente já está mais nessas épocas de pandemia, todo mundo procurando psicólogo, terapeuta, Sim, exatamente. Fisioterapeuta, né, de certa forma, aqueles que podem, né, enfim, aqueles que precisam, né, para atender em casa. São despesas que até então você não poderia estar abatendo e poderiam ser utilizadas para abater agora, né? Vou pensar mais ainda, né? Vocês já imaginaram o tanto que já aumentou nossos custos com energia elétrica, com, sei lá, água, gás, enfim, esse tipo de despesa a gente poderia também criar um mecanismo para que fosse também abatido no próximo ano. Isso já aliviaria. Você está ouvindo falar alguma coisa nesse sentido ou são ideias mais tuas, do teu meio? Não tem nada de concreto nesse sentido? Não, ainda não. A única coisa que pós-pandemia você não viu nada ainda. A única coisa que a gente sempre ouve falar é com relação à correção da tabela do imposto de renda que nunca sai, né? Que nunca tem. Então, isso aí já faz tempo que está sendo aventado, mas, infelizmente, até agora, de concreto, ainda não. Mas, pós-pandemia, o que eu vejo seria isso aí. Por exemplo, a gente tem, para alguns tipos de situação, equiparar agora
a gente tem uma situação de um dentista, vamos dizer assim. O dentista, ele pode fazer uma coisa que chama livro caixa. Aquele que trabalha sozinho, que é autônomo, esse livro caixa, ele joga todas as despesas que ele utiliza lá no serviço dele, né? No serviço que ele presta. Então, ele coloca lá o aluguel, ele coloca lá o material que ele compra, ele coloca lá a luz, a energia, e joga nesse livro caixa como se fosse uma coisa bem artesanal mesmo. E aí ele calcula o imposto dele assim. Poderia ser feito algo similar na pessoa física, antes dessa particularidade que todo mundo está vivendo agora. Nós estamos em casa e o custo aumentou demais. O custo aumentou muito, né? Porque você está o dia inteiro em casa, você querendo ou não, come mais, você querendo ou não, você consome mais. Eu não sei o que você querendo está falando. Não, assim, acho que todo mundo engordou nessa hora, porque não tem jeito. Gente, estou me matando de cozinhar. Não, até mesmo, você vê assim, uma das terapias que eles recomendaram é você, né, para você não sair, você ficar em casa, você cozinhar. E você cozinha, você come. Então, não tem como Estou fazendo. Você entendeu? Então, não, independente disso, você em casa, você fica mais ansioso, você já está preocupado com a sua... Imagina aquele pai que foi afastado pela empresa e está acompanhando as notícias. Fala, será que eu vou ter meu emprego lá quando eu voltar? Será que a empresa vai estar lá quando eu voltar? Entendeu? Então, assim, isso tudo você... Bom, a tua área, mais do que nunca. Você, outro dia, na live que você fez com o Léo, você falou que aumentou violência doméstica. Entendeu? Então, são efeitos que o isolamento, no caso, né? Ele cria. E esses custos aumentaram. Então, a gente poderia pensar em alguma coisa, sei lá, quem está nos assistindo, se puder jogar essa ideia dos nossos parlamentares lá de alguma forma, para estar possibilitando esse tipo de despesa por imposto de renda no ano que vem. Porque se aumentando as despesas, você tem maiores restituições. Se você aumentar, corrigir a tabela de imposto de renda, você vai pagar menos imposto, vai ter maiores restituições naquele que você já teve retido. Então, é uma possibilidade, né? Com relação às pessoas físicas. É isso que eu vejo que poderiam estar... independente disso, eu acho muito importante que todo tipo de despesa que você tenha, dessas que a gente está falando, guarda, né? A gente não costuma guardar recibo, essas coisas todas, mas guarda. Vai que, né? Possa ser utilizado, ou até mesmo você ingressar com uma ação judicial. Tem muitas ações que as pessoas discutiram, essa limitação da educação, né? Por que é só 3 mil? Por que tem isso? Numa época que sequer as crianças estão indo para a escola, sequer as pessoas estão tendo aula fisicamente, estão tendo, e tem que ser, não tem como é que você vai botar um monte de gente numa sala de aula fechada, com ar-condicionado, com época de proliferação do vírus, né? Então, é necessário mesmo. Então, por isso que, assim, guardem essas despesas, porque nem que tenha que, talvez, né? Eu acho que as ações vão começar a pipocar nesse sentido e pode ser que várias ações do mesmo sentido, do mesmo segmento. Essa ação que eu mencionei aí da exclusão, no começo ela era desacreditada, só que muitas empresas foram entrando, foram colocando argumentos novos e hoje ela é o ovo de ouro dos advogados que atuam na parte tributária. Não só advogados, contadores, mas tem muita gente até tomando sem ter, né? Tá aproveitando isso aí sem ter a mesma ação. Né? Então, começou assim. Então, por isso que é bom você tomar esses cuidados. Com relação à empresa, aí que é a preocupação, né? Porque, como a gente está falando, por mais que alguns segmentos, na hora que for flexibilizada a quarentena, elas vão retomando aos poucos, né? E mesmo para retomar, vai ser aos poucos mesmo, porque você imagina sei lá, lojas pernambucanas, que tava um monte de gente. Antes o fluxo de gente lá era 100 pessoas, agora vai ter que ser 50, vai ter que ser 30. Sim. Entendeu? Eles vão ter que limitar as pessoas que entram. Eu acho que, assim, logo as autoridades vão começar a penalizar os comerciantes que não exigirem que as pessoas entrem com máscara lá, porque é a única forma de você ter um controle. Eu já li sobre isso também. Então, quer dizer, se eu pegar alguém dentro do seu comércio sem máscara, você vai ser multado, que você tem que estar resguardando para que ele não entre. Então, vai diminuir a receita, vai diminuir o fluxo. E aí que entra a preocupação, porque esses colaboradores que estão suspensos agora, quando voltar, eles têm a estabilidade que foi criada, que foi um acordo. O governo falou, tudo bem, eu vou te ajudar agora, mas você mantém o emprego deles. Eu estou fazendo isso para você manter o emprego. Nada mais salutar. Mas como é que o cara vai pagar? Entendeu? Como é que uma academia que está fechada, né? E que ele não vai continuar com um certo, né, fechado, porque é um ambiente fechado, todo mundo junto, aglomerado, não tem toda hora trocando os buffets. Não, buffet infantil. Buffets. Eu penso nisso sempre. Tal as empresas de eventos, turismo, é o que a gente conversou antes. Eventos, turismo, as academias, eu acho que são todos os setores. É o que falaram, todo mundo vai sangrar, mas tem uns que vão sangrar mais. O que eu acho, Delei, não sei se você concorda, a gente só tem 10 minutos, eu queria ainda falar rapidinho uma coisa com você sobre o TCMD, que não tem a ver com a pandemia,
quero que dê tempo, mas eu acho que, assim, é evidente que a gente está no auge da pandemia, então tem que ser tomadas medidas para agora. Mas eu acho que está na hora também de já começar a se pensar à frente. Então, porque Para assim, o que eu sinto... parar... Desculpa, Camila, até te interrompi, assim, porque senão me foge com problemas da idade, igual o negocinho lá você colocar a colherinha na garrafa. O que eu sinto é assim, eles estão meio que... A ideia é que se jogue para a empresa a história da tal da reinvenção, que é necessário. A empresa tem que, de certa forma, aqueles ramos que podem se reinventar, mudar, que nem buffet infantil. Cara, a única coisa que eu posso imaginar que ele possa vir a se transformar, como ele lida com a alimentação, sei lá, transformar no restaurante por quilo no futuro, alguma coisa desse sentido, né? Porque como é que você vai fazer uma festa das pessoas de máscara, né? Uma festa que vai... Não tem como. Entendeu? Como é que você vai controlar uma criança que o tempo inteiro corre para baixo, para cima? Não tem jeito. Então, a reinvenção, assim, depois a empresa tem que se reinventar, você vai ter que se reinventar. Só que se não tiver esse outro lado do governo também, de talvez suspender, sim, o pagamento, a gente está falando de postergação, mas talvez seria a hora de você suspender, assim, Sim, eu acho que tem que criar um plano para pós-pandemia de suporte, para dar suporte, para todo mundo se reerguer. Eu concordo com tudo que está sendo feito agora, mas acho que já tem que começar a ser pensado no futuro, porque senão, né? A Mariana perguntou, eu acho que responderam, me passou aqui, pode ser alegado força maior em questão tributária ou não? É isso que as empresas estão fazendo. Logo quando começou a questão da calamidade, foi decretado, né? Muitas empresas entraram judicialmente, antes mesmo até dessas medidas aí, elas entraram alegando a questão da força maior, né? Hoje está tendo uma teoria que chama a teoria do príncipe, fato do príncipe, alguma coisa assim, que são as empresas que contratam com a administração pública e, de repente, elas não têm como dar cumprimento ao contrato por empecilhos que a própria administração coloca, né? Então, pegando por analogia, utilizando essa situação, estou falando, olha, assim, você decretou calamidade, você decretou a quarentena, correto, ok? Eu não estou tendo condições de cumprir com as minhas obrigações por uma imposição das autoridades, né? Então, eu não vou, de certa forma, eu não tenho como cumprir a minha tributação, a minha carga, assim como está sendo discutida a questão de aluguel, né? A questão com fornecedores, os bancos aí no caso, né? Os bancos também postergaram aí, renegociaram algumas dívidas, estão dando uma carência, né? E aí que entra a questão, do mesmo jeito, eu sei que o nosso tempo está acabando, vai ser muito rápido, mas do mesmo jeito que talvez você, na tua área, você seja um pouco psicóloga dos seus clientes, né? Que chegam lá totalmente dramatizados, totalmente fissurados aí pela situação. Às vezes o advogado e o contador, principalmente para as pequenas, ele tem que ter meio agir um pouco na gestão da empresa, né? Então, será que é o momento de se postergar, sendo que a gente nem está dependendo do ramo, né? Como a gente está falando agora, talvez não se recorrer ao banco por um crédito que vai me dar uma carência e eu vou ter 6 meses. Eu sei que tem banco que está dando 6 meses de carência. Sim. Lógico que também não é de graça, não acredito que o banco também é bonzinho, que ele vai não, nada de graça. Eu acho. Não, desculpa, pode falar. Não, mas em tese é isso. Então, realmente, você tem que verificar agora, participar um pouco da gestão, né? Os profissionais que auxiliam aí, os advogados, contadores, assim, que estão aí auxiliando empresas, para ver se é realmente o melhor momento para postergar. Né? Pode ser a priori, pode ser, não, vamos, porque pelo menos vai me aliviar o caixa. Mas e aí? Entendeu? Então, vai muito de acordo com o teu negócio. Tá, então... Delei, fugindo agora, eu acho que sobre a pandemia e os reflexos ao direito tributário, acho que a gente abordou tudo. É muito assunto, foi assim, só um panorama para o pessoal ter noção, mas é um assunto muito interessante que você trouxe ao meu conhecimento, que eu queria que o pessoal está nos assistindo, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, que é o imposto que a gente recolhe quando abre o inventário, né, e o de doação, e tem a questão do recolhimento da base de cálculo, eu lido com inventário e doação, é o que eu mais faço no escritório, e aqui no estado de São Paulo, a Fazenda obriga a gente a recolher sobre o valor penal de referência dos imóveis, que é um valor que é próximo ao valor de mercado, que é diferente do valor venal do IPTU que a gente recolhe. Né? Então, é um valor, é uma diferença enorme de preço. Está tendo uma discussão agora grande aí, né, para estar aumentando, né? Eu acho totalmente inapropriado. Não é de agora, mas tá tomando burburinho agora. Parece que tem uns deputados aí que estão querendo aumentar a alíquota, né? A alíquota, esse é o tipo de imposto que a alíquota definida pelo Senado, que é a casa dos estados, né? Ela botou um teto, então tem estados que já cobram esse teto e São Paulo ainda não cobra.
São Paulo cobra os 4% ainda. Por incrível que pareça, um dos... tá ficando pra... Se eu não me engano, acho que o Ceará que cobra 8%, eu sei que... A gente tem 5 minutos, tá, Delei? Tá. Então, de forma bem rápida, eles estão querendo mudar, lógico, dentro dessa sistemática que a gente está falando, dentro dessas questões, tem uma discussão que você não... Porque é um negócio muito, muito louco, né? O fisco, ele fala quanto que vale a tua casa para fins de cálculo desse imposto. Não interessa se com o estado da sua casa, não interessa... Ela fala, fica em região tal... Mas não interessa a realidade. Não interessa a realidade. Ele achou que está na região tal, pode ser uma casa pequena, mas vale aquele tanto, você tem que recolher sobre aquilo. E isso foi modificado por decreto, porque a lei não prevê isso. A lei prevê que é valor venal do IPTU. Então, você tem uma discussão hoje lá, que já está bem tranquila em relação no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, dizendo justamente isso. O decreto está falando uma coisa que a lei não está dizendo. Tudo no direito... Grande parte do direito tributário tem dois tipos de discussão. Essa questão da hierarquia das normas, muitas vezes normas administrativas querem falar o que a lei não diz, ou então um decreto, que é um ato do executivo, quer falar o que a lei não diz, ou muitas vezes, assim, o executivo, ao cobrar o tributo, ele tem determinada situação que ele quer definir o que é aquela situação, sendo que a lei fala que não é. Então, vamos supor, no caso clássico, o que é mercadoria? Mercadoria é o direito comercial que fala o que é mercadoria. Né? E o direito, e muitas vezes o executivo quer dizer que mercadoria é uma coisa que não tem nada a ver justamente para cobrar o tributo. As discussões básicas são essas. Nesse caso do TCMD, essa hierarquia das normas que não está sendo observada. Então, isso é só um exemplo que já vinha acontecendo, que o que eu acho que vai acontecer daqui para frente na esfera federal. Cada vez mais atos administrativos vão interferir na questão da legislação, dizer que a legislação não diz, para evitar, para criar uma obrigação tributária nova, ou criar uma dificuldade nova para que você possa exercer o seu direito aí. No caso do TCMD, é essa a questão. Se você fez um inventário, e realmente recolher sobre o valor de referência, tem como você estar questionando isso, porque não é o valor de referência, porque ele não foi imposto por um decreto, o decreto não poderia dizer inventário e doação, né, Delei? Inventário e doação. Inventário e doação é o imposto da herança, é o imposto sobre doação também. De alienações gratuitas, né? É isso. Não onerosa. Onerosa é o muito bom, Delei. Muito bom, eu adorei. Você quer fazer mais alguma consideração que a gente deixou passar? Não, eu quero só agradecer a oportunidade, tá? Agradeço. Eu que agradeço, é uma honra. Né? Obrigado pelas pessoas que acompanharam aí. Né? Nossa, muita gente, Delei. Uma audiência boa, os comentários aqui bombando, uma delícia de live. Fico feliz aí. Não, mas eu tenho acompanhado as suas, tem ficado assim mesmo, né? Você é uma pessoa que consegue deixar a gente falar o que é necessário e a live segue bacana. O Tatá tá vendo, Ana. Beijo, Ana. O Tatá tá vendo, papai. Beijo, filho. E você toca nesse menino, dá até... Bom, enfim, você sabe. Né? Mas, enfim, obrigado pela oportunidade. A gente está à disposição. Eu que agradeço. Tá? Mais do que nunca, se cuidem, claro. Né? A questão da saúde é importante. O vírus vai estar aí. Vai ser achatada a curva, mas nós vamos continuar com o vírus um belo tempo ainda. Então, se cuidem mais do que nunca. E vamos ver como é que vai estar daqui para frente, os próximos passos. Né? Talvez daqui a 3 meses a gente fizer uma outra live. Tudo que a gente dia a dia agora. Delei, a gente vai marcar um outro bate-papo. Tem 2 minutos só, quero dar só os recadinhos finais. Com certeza você já está na nossa live lá para frente. Vamos pegar outro assunto, se Deus quiser, fora dessa pandemia, que eu não aguento mais falar disso. Será um prazer. Mas é necessário. Eu quero avisar que a gente vai, na próxima quarta-feira, a nossa convidada vai ser a doutora Ana Carolina, uma grande amiga minha também. Nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso, super interessante, que é a inseminação artificial caseira, os reflexos jurídicos disso. Legal. É um assunto muito, muito legal. Eu recomendo a todos que venham assistir. Agradeço a audiência, foi uma ótima audiência, adorei a participação de todos, todo mundo comentando, uma delícia. Então, os nossos bate-papos vão continuar toda quarta-feira, todo início de bate-papo hoje eu não falei. O Quebrando Convida é um projeto do escritório anterior à pandemia, que eu e a Mariana, que é minha sócia, a gente não conseguia colocar em prática, conseguimos agora com o isolamento, e a ideia é continuar isso, depois levar para frente, levar para o físico. Tá certo. Então, quarta-feira que vem a gente espera um assunto super legal. Delei, só te agradeço, foi maravilhoso. Eu tomei uma aula de direito tributário porque eu precisava disso.
prazer é meu, né? Desculpa, assim, a gente acaba tentando falar muita coisa, falando muito rápido. Falamos pouco. A gente falou pouco. Dá um beijo em casa em todo mundo. Para vocês também, gosto muito do seu marido, você sabe disso, um dos meus melhores amigos de 30 anos aí. Você, então, nem se fala, vocês são muito queridos. Tá, e não para de comentar. Tô vendo. Foi um prazer. E olha, esperamos todo mundo, então, na próxima quarta. Obrigada, vou cortar. Um beijo para todos. Tchau. Obrigada, Delei, foi uma honra mesmo. Legal, viu? Fique com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.